Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da mineração, episódio especial, tá? Em parceria aí com o IBRAM para o DiversiBRAM 2025, a mineração sem rótulos, esse evento aí anual, evento de sucesso organizado pelo IBRAM, que é um compromisso contínuo aí com a diversidade, tá certo? Vai ser realizado no dia 23 de março de 2025, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá, ok? E eu estou aqui, prazerzaço de reencontrar aqui virtualmente com o Leandro Rossi. Leandro, sempre um prazer conversar com você, meu amigo. Prazer todo meu, obrigado mais uma vez pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo super agradável e eu espero poder contribuir com a nossa audiência e com vocês nesse mais um desse episódio do podcast. Um prazer. Perfeito. Pessoal, o DiversiBRAM 2025 é a quarta edição, tá certo? Desse evento, e ele demonstra o compromisso do IBRAM e do setor mineral com a construção, né, de um futuro mais diverso e inclusivo. Ao longo desses anos, né, o evento tem se consolidado como um espaço de debate, troca de conhecimentos, contribuindo para disseminar as melhores práticas, compartilhar cases de sucesso, desafios enfrentados pelas empresas, desenvolver políticas e ações afirmativas, bem como elaborar estratégias para promover a diversidade e inclusão das empresas, né? E estamos aqui com o Leandro Rossi, que ele é diretor executivo no Mining Hub, presidente da Debra Brasil, membro do Conselho Executivo da Debra Internacional e parceiro de longa data aí do DiversiBRAM, né? Então, Leandro, gostaria de começar esse bate-papo aqui, né, desse podcast especial, que o podcast da mineração é parceiro de mídia e divulgação desse evento, que observamos, né, que segundo a Organização Internacional do Trabalho, o setor de mineração do Brasil é conhecido por ser tradicional, né? Muitas vezes até resistente às mudanças. Aí, como é que você observa assim que como o etarismo, né, se manifesta nesse contexto? Quais estratégias assim que as empresas podem adotar para valorizar tanto a experiência dos profissionais mais velhos, né, quanto a inovação trazida pelos mais jovens? Excelente ponto de reflexão, Johnny. E eu acho que ele já traz uma visão muito ampla quando a gente está discutindo diversidade e inclusão, porque é uma temática que ela de fato, ela permite um debate muito amplo e de diversos ângulos que a gente pode tocar nesse assunto. Eu acho que independente de qual busca que a gente está falando, agora especificamente falando de etarismo, mas a gente pode falar de várias outras questões que a gente possa falar com o tema da diversidade e inclusão. Eu acho que o setor da mineração, a gente pode ter muitos desafios, mas a gente tem algumas coisas que são bastante positivas. É um setor que ele convive muito bem, no meu ponto de vista, primeiro pelo seu poder de transformação, pelo seu poder que ele tem de acesso e de mudanças, de fato, regionais, onde as mineradoras estão instaladas, mas ele consegue hoje conviver de um jeito muito interessante do discurso com a prática. Claro que se você for olhar, tudo pode melhorar, tudo pode avançar, sem dúvida alguma, mas é um setor que eu vejo, comparativamente com outros setores, é um setor que eu vejo que ele tem feito um esforço muito grande e com resultados muito interessantes alcançados. O dever de casa, de fato, não é só discurso, a gente vê muito isso. Etarismo é uma coisa que na mineração, vamos lá, acho que a gente pode fazer um paralelo muito interessante. Nós estamos falando de operações e de projetos que são de longo prazo, ciclos de longo prazo, e a experiência com a juventude, a experiência com a tecnologia, a experiência com o que a gente chama de quilômetro rodado, tempo de vida de atuação em projetos, juntamente com a questão do jovem, acho que é o grande ponto dessa palavra que a gente pode deixar aqui, é o equilíbrio. E eu acho que a mineração traz um ponto muito forte com relação ao etarismo, aos níveis de pessoas que têm com a faixa etária 50 a mais ou mais avançados, que a gente chama, que tem um foco, uma carga muito grande em cima de alguns setores, que às vezes busca pessoas, mas a mineração não, acho que ela tem um espaço muito forte de convivência e ela traz com fatos e dados a presença do etarismo de uma maneira muito respeitosa dentro dos seus quadros de trabalho. Então eu vejo, você pode melhorar sempre, você pode avançar, sem dúvida, mas de fato é um setor que ele traz isso como valor e ele traz a diversidade na linha do etarismo de uma maneira muito boa e com bons exemplos. Você falou muito bem, né? Conhecemos
desde quando eu entrei na mineração, já vai fazer aí 20 anos, né? Meus cabelos brancos mostram isso. Opa! Né? Não podemos entregar, não. Exatamente. Mas eu sempre observei essa mescla, né, de profissionais mais experientes, com profissionais mais jovens, e sempre essa troca de conhecimento é muito interessante. É uma área que realmente faz jus aí esse tipo de observação que você fez, né? Perfeito. Aí, outro ponto, Leandro, né? Que no Fórum Econômico Mundial, né, em 2020, o Conselho Internacional de Minas e Metais, né, o ICMM, em 2021, publicaram artigos relatando, né, que a mineração é um setor que historicamente enfrenta desafios relacionados à acessibilidade e inclusão de PCDs, né? Que até onde eu me incluo, né? Eu sou PCD há 35 anos. E quais são, você observa, né, as barreiras principais hoje, né? Como as empresas podem adaptar os processos e ambientes para garantir a participação plena desses profissionais? Mais uma abordagem para um ângulo fantástico. Nós vamos falar agora de PCDs. Aí eu vou aproveitar um pouquinho, Johnny. Deixa eu só dar um contexto de... Muita gente hoje me vê muito nesses fóruns e ambientes da inovação, da minoração. Assim, pô, o que o Leandro está fazendo aqui nessa discussão de diversidade? Eu presido hoje, como você disse na abertura, uma instituição que chama Debra. Sou membro do Conselho da Debra Internacional. Cerca de 6 anos e meio atrás, eu tive um sobrinho meu, um afilhado, que nasceu com uma doença rara, severa, sem cura, chamada epidermólise bulhosa. E eu nunca conheci essa doença antes desse fato ter ocorrido na minha vida. E aquilo marcou de um modo muito forte, e onde eu estava, né, no mercado, pedi demissão, entrei no período sabático com o foco de cuidar um pouco dessa grande mudança que veio nas nossas vidas, que é o fato de conviver com essa doença. E quando você começa a entender, ela realmente é uma doença que a epidermólise bulhosa, ela é caracterizada pela ausência do colágeno 7 na nossa pele, então, ou seja, a fixação de derme e endoderme. Então, qualquer movimento involuntário ou voluntário, ele gera bolhas na pele. Essas bolhas podem evoluir para feridas crônicas. Então, você tem que ter um manejo muito cuidadoso nesse processo. Mas ela não é só, que é o grande ponto que a gente olha, às vezes, para uma doença, ela não é só uma doença de pele, ela é uma doença multissistêmica, porque a mesma proteína que reveste a nossa pele externamente é a mesma que reveste os nossos órgãos internamente, que a gente chama de mucosas. Então, dependendo do nível de severidade, do espectro de severidade que você tenha dessa doença, você pode ter acometimentos não só na pele externa, como em órgãos internamente. Então, é uma doença que a gente chama de multissistêmica. Quando eu entrei nesse mundo, quando eu vivenciei esse impacto nas nossas vidas, isso mexeu muito comigo e mudou muito a forma, de fato, E a gente tem que trazer a intencionalidade para o nosso dia a dia, não adianta só falar, a gente tem que tentar cada vez fazer mais. Então, mexeu muito comigo, a gente ressignifica, a gente vê o mundo de várias outras maneiras, e a gente não adianta parar como vítima e falar assim, nossa, por que comigo? O que aconteceu na minha família? Não. Você tem que tentar usar aquilo e falar assim, tá, como é que eu posso fazer alguma coisa que eu possa ajudar e a contribuir? Eu não sou da área de saúde, eu não sou profissional de saúde, a minha área sempre foi a área de negócios. Eu falo assim, como é que eu posso colaborar com esse processo? Então, desde quando a gente estava na maternidade, a gente teve um apoio muito grande dessa instituição que hoje eu tenho o privilégio de presidir aqui no Brasil, que chama Debra, que significa Dystrophic Epidermolysis Bulhosa Research Association. Então, é uma associação que ela tem 2 grandes avenidas, a busca da cura, enquanto a gente não tem a cura, a busca de melhoria de qualidade de vida, com protocolos clínicos, com todos os cuidados para que as pessoas possam ter, de fato, uma qualidade de vida. E aí chega no PCD, que antes eu olhava muito o PCD, e acho que muitas das pessoas, às vezes como aquela... a pessoa que tem alguma desabilitação física, que ela tem alguma limitação física, e geralmente é aquele universo que as empresas estão trabalhando. É legal ter a política inclusiva, mas eu falo, a maioria das pessoas que a gente está vamos chamar nesse guarda-chuva do PCD, ou de que tem alguma necessidade desse processo de cuidado, de uma atenção, a gente tem uma política hoje que traz cotas, que traz metas de compromisso de empregos que têm que ser destinados, mas muitas das vezes a gente tem pessoas que estão trabalhando uma ao lado da outra,
que ela tem uma capacidade cognitiva e de entrega tão bom quanto, e às vezes no PCD você encontra salários menores, e às vezes essas pessoas têm a maior necessidade por serem, às vezes, arrimo de família, ou por terem acompanhantes, que são, às vezes, pai, mães ou qualquer familiares, que às vezes têm que sair do mercado de trabalho ativo para cuidar daquela pessoa. Então, ou seja, você diminui o poder de renda dentro da família daquela pessoa, e você ainda, às vezes, tem empregos que vão pagar um salário que deveria, às vezes, ser até mais, menor, porque pelo fato de ser PCD. Entenda isso, pessoal. Nós não estamos falando aqui de uma crítica específica. Nós estamos falando que tem que ser um processo contínuo de evolução. Debate-se hoje, tem esse ponto do PCD na estratégia das empresas tão forte hoje, como no passado não era. Então, é uma evolução. E agora a gente precisa parar e refletir e fazer uma nova evolução. A pandemia nos trouxe mudanças diversas dentro das organizações, mas ela, mais do que isso, respeito. Então, eu vejo hoje as empresas trazendo um processo. E a mineração, eu falo porque é o setor que a gente mais conhece e vivencia, que é o lado da empatia. Eu acho que quando a gente passa a entender qual é o problema e como que a gente pode fazer para que aquilo melhore a qualidade de vida e a rotina dessas pessoas, eu acho que esse já é o primeiro ponto. E não simplesmente por cumprir cota ou cumprir números. Eu acho que a gente tem que ter empatia com o processo. 2, a gente tem que reconhecer e trazer isso dentro da nossa estratégia, dentro das empresas, dentro do plano de trabalho de recrutamento, porque no final do dia, a gente pode até falar que faz, mas a gente tem que trazer isso e realmente implementar. E às vezes os RHs das empresas, e aqui eu não estou falando da mineração, estou falando geral, às vezes o RH da empresa ou o recrutamento da empresa, ele está buscando aquela pessoa que é super competitiva, completa, pós-graduada com isso, com aquilo, e as oportunidades não aparecem como um todo. Então, será que não vale a pena a gente calibrar e a gente ter uma maneira de fato trazer? Esse é o primeiro ponto. E o lado do PCD, ou o lado que a gente traz muito grande, às vezes pequenas melhorias ou pequenos ajustes nas nossas rotinas. Eu vou dar um exemplo prático, que é muito comum. Às vezes, aquelas fechaduras antigas que eram de rodar, tem as pessoas que têm uma limitação física, ela não consegue entrar e sair sem depender de alguém. Então, as empresas são obrigadas, por ajustes de conduta, por taxas, Ministério do Trabalho, a trocar todas as fechaduras. Mas mais do que isso, olhe para o seu ambiente internamente ao receber uma pessoa que tem alguma limitação ou que tem algum problema, e faça com que aquilo ela sinta da melhor maneira possível. No final do dia, a gente traduz isso como empatia. É se colocar de fato com aquela pessoa, no lugar daquela pessoa, e ver como que a gente pode se conectar, gerando o melhor benefício para todos. Eu vejo uma crescente, eu vejo uma melhoria muito forte, mas é um aprendizado e um espaço contínuo de reflexão. Por isso que a gente está falando aqui com o processo de inclusão, ele é muito mais amplo. Buscar diversidade, buscar inclusão, a gente tem que parar, refletir e ter um setor muito amplo. E eu falo, comparativamente aos demais, não estou legislando em causa própria do nosso setor da mineração, mas é um setor que busca ter esse poder de transformação que ele tem e, de fato, implementar e, de fato, fazer. É muito bom e dá um orgulho muito grande de fazer e participar do setor que pode sempre estar melhorando, mas ele tem um nível comparativo muito bom de entrega. Então, John, eu acho que se a gente puder refletir de fato, incorporar verdadeiramente, com intencionalidade, e a gente tem empatia. Eu acho que esse ponto resume bem como é que a gente transforma a rotina de qualquer pessoa com PCD, qualquer pessoa que tenha uma deficiência, que ela possa fazer parte desse nosso ambiente. Posso aproveitar e dar uma dica muito legal também para as pessoas claro, que estão nos acompanhando? Muitas das pessoas, elas dizem, aquela pessoa ela é portadora daquela doença. Ela não é portadora, porque se ela tivesse a opção de deixar na casa dela, ela seria portadora, mas ela não tem. Então, ela é uma pessoa com a deficiência exatamente. física. Pessoa ela é uma pessoa com epidermólise bolhosa e não um portador. Porque o portador, se você tivesse a opção de deixar, estava certo, mas a gente não tem essa opção. Então, é muito importante a gente dar esse letramento um pouquinho para as pessoas que tiverem a oportunidade de acompanhar. Essa falou muito bem, né? Às vezes... eu falo muito isso sobre essa questão de inclusão, que às vezes é algo temporário que a pessoa tem. Por exemplo, a mulher que está grávida, ela vai ter uma dificuldade de locomoção para subir uma escada, por menor que seja. Então, aí começa a observar, essa escada não tem corrimão, se tivesse um corrimão seria melhor, né?
se tivesse isso são coisas simples, que aí quando a gente começa a passar, a gente começa a observar, né? Por isso que, como você falou, a palavra principal mesmo é empatia. E pegando um gancho, né? Muitas vezes nós vemos, assim, os vieses que são inconsistentes, né? Que podem impactar decisões, assim, de contratação, promoção, alocação de profissionais mais velhos, ou mesmo, como a gente conversou aqui, com deficiência, né? Como é que você observa, então, que líderes, assim, do setor mineral podem ser treinados para identificar e combater esses vieses, né? E promovendo uma cultura de equidade? Primeiro ponto, eu acho que isso não é uma obrigação, a gente falou de líderes, mas isso não é uma obrigação do RH. Eu acho que isso é uma obrigação de todos nós, dentro das empresas e de todos os líderes. E aí eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir do princípio é que às vezes a pessoa, ela às vezes tem uma atitude ou uma conduta que às vezes não é a melhor esperada, às vezes por desinformação, às vezes porque ela não... Então a gente tem que partir do princípio de dar o quê? O letramento. A gente tem que trazer. E aí você evita muita coisa de ações, por exemplo, capacitistas do dia a dia, olhares que condenam. Chega para a pessoa e pergunta, olha, eu não sei exatamente o que é, você poderia me explicar? Ou qual é a melhor maneira que eu posso fazer para que a gente tenha uma melhor rotina para você? Não tenta julgar, não tenta ficar adivinhando. A melhor maneira é perguntar. A melhor maneira é se dirigir à pessoa de uma maneira respeitosa, porque isso você está mostrando que você traz todos nós de uma maneira igual. E aí, o conceito dessa equidade é isso, eu vou promover ações e vou promover situações que eu vou melhorar de maneira diferente para cada um. Então eu brinco que não é tudo para todos, mas é o necessário para aquele que precisa daquele ponto específico. Isso facilita bastante. Agora, isso às vezes não é fácil, às vezes a gente condena ou julga um gestor ou um líder, mas a melhor maneira é treiná-lo. Você sabe lidar e receber, estar preparado para receber uma pessoa que seja um PCD ou com uma deficiência? Desculpa, gente, mas eu às vezes não estou. Então, para mim, vamos lá, vamos fazer essa conduta, porque na hora que você incorpora isso dentro de valores e dentro de regras que as empresas têm, mas você dá essa oportunidade para aquela pessoa ser ali de fato ouvida e ali ele vai praticar, eu acho que a gente ganha muito tempo e a gente atalha. Ficar assumindo que as pessoas às vezes têm que saber, eu vou contar o meu caso específico. Ao fato de eu ter o meu sobrinho que nasceu, como eu te disse, eu não sabia o que era essa patologia, nunca tinha escutado o nome. Então hoje, eu tive uma... Mas eu não posso querer que todas as pessoas tenham o mesmo nível de conhecimento de uma doença que é rara, senão ela não seria rara. Então, qual que é a melhor maneira hoje que eu tenho como propósito de vida para mim? E eu tenho certeza que hoje é mais um exemplo, eu aposto que vocês saem diferente aqui hoje dessa conversa do que vocês entraram. Então, esse é meu propósito. É o que eu puder tocar as pessoas, trazer uma outra maneira de enxergar e ali a gente construir uma sociedade melhor, para mim está feito, esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito hoje. E eu não tenho como exigir, nossa, as pessoas poderiam entender que essa patologia exige tal. Eu vivo essa patologia, então eu tive a oportunidade de entender. Eu não tenho como querer saber que todos vão ter a mesma oportunidade. Então, eu acho que essa é a melhor maneira. Capacitação, treinamento, boas conversas e partir do princípio que todas as pessoas querem fazer o melhor e às vezes podem não saber. Então, a gente dá o letramento, a gente traz uma maneira boa e positiva. Eu acho que isso é um grande atalho. Você falou bem, né? E trazendo da minha experiência, né? Como você falou, quando eu sofri meu acidente, né? Eu fui atropelado e ocorreu amputação traumática na hora, né? Ou seja, eu fiquei amputado, não teve como certo. Colocar a perna no lugar, né? Fazer a cirurgia. E foi uma adaptação para minha família, né? Ninguém tinha uma pessoa com deficiência na família dessa forma. Então teve que todo mundo se entender o que era, se adaptar. Como eu era criança, eu queria brincar, então o pessoal às vezes tinha mais cuidado comigo. Eu dizia, não, relaxa, não precisa ter cuidado comigo, eu me adapto aqui, até na vida adulta, no trabalho, da mesma forma. E aquilo que você falou, é chegar e perguntar mesmo, olha, tá precisando de alguma ajuda? E a pessoa também, né, com deficiência, entendeu, ó, ela não tá vindo com pena, não, ela tá vindo porque é para entender também. Claro. Com toda às vezes no ônibus, quando eu entrava no ônibus e o pessoal dava ajuda, às vezes quando eu precisava, eu aceitava mesmo, e tinha aquele diálogo, tinha aquele entendimento. Então,
é como você falou, tenho certeza que quem chegar ao final desse podcast sai bem diferente do que como começou, né? Isso aí. Uhum. E tem outro papel também muito importante, né, Leandro, que é a tecnologia, né? A gente sabe que tem um papel transformador aí em diversas áreas da mineração, né? Como é que você observa assim como ela pode ser utilizada, né, para promover essa inclusão tanto de profissionais mais velhos, PCDs, né? Seja por meio de ferramentas, treinamentos adaptativos, ou até mesmo, como você já citou, a parte de ergonomia. Perfeito. Eu acho que é um grande aliado o que a gente tem visto hoje já no mercado, de volume de tecnologias, software, soluções, inteligência artificial. Isso faz com que esse gap ele diminua muito da capacidade de entrega, que muitas das doenças, as pessoas, isso é importante entender, que às vezes você tem as doenças que são de impacto neural, é que a pessoa vai ter uma dificuldade cognitiva. Nos demais, ela não vai ter, ela é tão capaz quanto. Então, o primeiro ponto é adaptar aquela limitação que aquela pessoa tem com qual papel que ela possa desenvolver. Uma vez que você cruza essas habilidades e faz uma possibilidade para que aquela pessoa possa desempenhar o seu melhor papel, acho que isso já é um grande ponto. E aí, associado a isso, quais tecnologias, e muitas das tecnologias hoje, elas vêm para serem inclusivas. Muitas das tecnologias, então você tem comando de voz, você tem várias opções hoje que facilitam o trabalho a ser desenvolvido no que tange a atividades dentro das grandes corporações. A inteligência artificial hoje, ela vem romper, muita gente fala mas ela traz uma condição muito interessante, porque você ali vai construindo uma argumentação de coisas e de procedimentos e de processos que para você, na sua perspectiva, podem trazer boas soluções. Então, eu acho que mais do que só ter a tecnologia de ponta ou o que a gente imagina que possa acontecer, é você ter uma ligação boa do que as tecnologias podem trazer de melhoria, de qualidade de vida, principalmente, associada a uma gestão do lado psicológico, que eu acho que esse suporte, ele é hoje, dentro das principais doenças raras no mundo, uma das maiores linhas de pesquisas hoje, é o que a gente chama de qualidade de vida, é dentro desse espectro da qualidade. Como que eu faço para que aquela pessoa possa cada vez mais se sentir integrada e suportada psicologicamente, e aí não somente a ela, mas também o entorno dela, que é muito importante, o ambiente que ela vive, familiar, para que dê esse suporte e que passa a prover. Então, se você tem isso hoje, uma capacidade enorme de entrega de tecnologia e de inovações que a gente possa ver hoje para cotidiano, para grandes melhorias, eu acho que é fazer essa junção do que a gente só tem tecnologia com o que a gente tem nesses ambientes e que isso, de fato, possa melhorar e dar uma capacidade de entrega e satisfação e realização cada vez maior para a pessoa que tem uma deficiência. Realmente, né? A gente vê bastante tecnologias hoje. Eu estava vendo um vídeo recente, né? De uma colher, né? Que tem um giroscópio. Então, a pessoa, mesmo com um pouco de dificuldade, ela consegue levar comida à boca. Perfeito. Aí eu fiquei conversando com minha esposa, né? Falei, olha só, uma tecnologia aqui para algo que para a gente é tão simples, né? Que é levar a comida à boca. Imagina dificuldade para pessoas que têm essa incapacidade, né? Então, a tecnologia está vindo para isso aí, vendo como você falou, né? Para entendimento e para mudança mesmo da percepção nossa e das pessoas com deficiência, mobilidade. E me permita um comentário em cima desse que você trouxe, sobre a limitação de simplesmente um ato de colocar um alimento na boca. Que para muitas das pessoas, é o que eu falo, isso já é tão involuntário, porque, né, a pessoa não tem que parar para pensar e refletir, fazer alguma força para fazer aquilo. Então é uma coisa que a gente acha que assim, nossa, é tão... Mas as pessoas que têm uma limitação, e eu convivo com o caso, no caso da epidermólise bulhosa, ela tem um impacto grande na mão, dependendo da severidade, que ela vai fechando a mão e a gente vai encapsulando como se fosse uma luva de beisebol, esse efeito de encapsular. E às vezes, conversando com uma pessoa com epidermólise uma vez,
Existem os procedimentos que você possa fazer de cirurgia, de abertura dos dedos, mas isso volta, porque é do lado do fenótipo que reflete pela carga genética que ela vai ter, isso automaticamente vai voltar. Então você tem maneiras de fazer microcirurgias que abram, que ele chamou uma coisa que para os outros parece simples. Ele falou assim, olha, se eu conseguir ganhar um pouco de amplitude na minha mão para que eu tenha um movimento de pinça, que seja mínimo possível, isso me permite alimentar. Olha que interessante. Então, eu acho que o ponto principal para a gente sempre... como é que eu posso enxergar na lente do outro uma melhoria? Quem desenvolve a inovação é isso, e a gente que está no cotidiano, a pessoa está pedindo apenas uma pinça para que ele possa alimentar. Então, você quer mais empatia do que a gente entender que a gente pode fazer cada vez mais e melhor. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Vamos lá, como é que você mexe cultura, né? Cultura, por que às vezes você olha para uma empresa e fala assim, nossa, essa empresa tem uma cultura de um jeito, essa outra tem uma de outro. São somatórios de pequenas ações, mas as condutas das pessoas que vão estar ali dentro, que não tem uma tolerância, às vezes, para aceitar certos tipos de conduta, isso vai moldando o entorno, vai moldando o grande, e isso vai virando o que a gente chama da cultura da empresa. Então, é um exercício contínuo, é um exercício constante que a gente vai fazendo com as pessoas o tempo inteiro. Que no final você vai ter o quê? Um ganho nessa cultura e um ganho. E aí você olha para fora e fala assim, nossa, como é que a gente não aceita certos tipos de comportamento? E o que assusta, na verdade, é como é que outros aceitam certos tipos de comportamento. É o contrário. Então, você falou muito bem, Felipe, é o lado de mexer. As grandes conquistas, nem tudo é custo, mas tem várias coisas que têm que ser feitas porque isso gera um retorno muito grande. E a gente está aqui para entregar uma sociedade melhor. Claro que a gente está aqui, que a gente é uma empresa, que a gente tem que ter resultado, que a gente tem que buscar. Mas o somatório de todas as atividades pequenas, eles geram esse grande espectro de melhoria. Eu trago nisso aí, Leandro Soli. Vai lá. Eu trago nessa questão que você falou de custo, né? Uma experiência própria. Eu trabalhei numa mineradora que eu tinha bota de segurança, né? Uma vez, sem querer, eu faltei por conta que o meu pé ficou doendo, né? E depois vieram me perguntar, mas por que ficou doendo? Eu falei, não, acho que é porque a bota não é ortopédica. Aí falaram, então vamos comprar a bota ortopédica para você. Foi um gasto para a empresa? Foi, logicamente. Mas eu nunca mais faltei por esse motivo e nem por outro. Perfeito. Perfeita analogia. Acho que um ponto para colaborar um pouco e dar mais cor aí também nessa conversa nossa, eu acho que muitas das vezes a empresa, o que eu acho que é o mais importante de uma empresa é ter uma capacidade de reação rápida e não de adivinhação. O que eu digo com isso? Pergunta para a pessoa o que é essencial para você. É ter a bota ortopédica. É a minha mesa, em vez de ser na altura tal, ela poderia ser na altura tal. Isso vai me dar. É a maçaneta da porta que vai fazer isso. Pergunta. Claro que a gente tem diversas maneiras que a gente já vai incorporando coisas que a gente sabe. Essas melhorias aqui vão atender. Ok. Mas na dúvida, não vamos para o exercício de adivinhação, não. Pergunta. E aí o que a empresa tem que fazer é uma capacidade de uma escuta ativa e implementação com agilidade. Esse, para mim, é um dos pontos. Porque às vezes gasta-se adivinhando, mas pergunta. Nem todas as ações que a gente chama de melhorias servem para todos. Então, é muito bom conversar e trazer. E uma outra coisa que eu vejo muito claro quando a gente está tratando de qualquer procedimento de deficiência, de diversidade, de inclusão, que seja nas empresas, não atribua, às vezes... eu vou falar uma coisa aqui que, de repente, Johnny pode ter vivenciado ou visto. Não infantilize as pessoas que têm uma deficiência ou um problema. Você tem mania de infantilizar. Nossa, mas eu gostaria do tadinho entender. Cara, conversa de igual para igual. O que você vai querer mesmo que você pode comer? Cara, fala numa boa. Isso a gente vê no cotidiano. Você chega num restaurante, por exemplo... o garçom pergunta para o pai e para a mãe o que ele vai querer. Pergunta para a pessoa. Ela sabe, ela está ali. Então, a gente não infantilizar as pessoas, e é uma tendência por desconhecimento, por defesa, que aí eu me protejo, eu tento ser empático, mas às vezes não é isso que a gente chama de empatia. Isso você está emburrecendo o processo. Então, não infantilize, pergunta. Pergunta diretamente para a pessoa, fala, olha, você vai querer comer o que hoje? Você vai querer beber o que? Da mesma forma que você trata os outros.
Essa é uma grande maneira da gente trazer uma boa prática para a conversa. Bacana. Respeito, né? Chegando aqui a essa parte final aqui do nosso bate-papo, Leandro, né? A gente observa, então, que, por exemplo, a gente já falou um pouquinho disso, né? Que muitas empresas falam sobre diversidade e inclusão, porém, a gente até falou isso com a Helena, né? Tem poucas métricas, assim, claras para avaliar esse progresso, né? Quais indicadores, assim, você observa que o setor mineral deve adotar para medir, né? Esse avanço em relação à inclusão de PCDs e combate ao etarismo? E como garantir essas iniciativas sejam sustentáveis, assim, a longo prazo? De fato, tudo que você mede, você consegue trazer exemplos justificativos. O que você não mede, você sai daquele campo do eu acho, isso é... Não, vamos tentar tangibilizar. Às vezes, um dos pontos muito importantes é como que eu trago itens que são completamente qualitativos, como que eu faço para trazer isso como quantitativos. E aí existem métricas, desde aquela da rotina com o gestor em termos de eficiência, entrega, o que pode acontecer, até os grandes institucionais. Número de pessoas com etarismo, deficiência sobre o número da base total, como que está a evolução, quais são a maneira de distribuição nas empresas em termos de setor, avalia o volume de lideranças pelo número de pessoas que está naquele ecossistema de influência, que tenha deficiência ou que tenha algum etarismo. Por quê? Porque daí você vai vendo que às vezes existem boas práticas, não tem como todos terem, igual eu falo, o mesmo repertório que eu tenho, que o Felipe tem, que agora que o Johnny, às vezes cada um é de um jeito. Então, se você começa a tangibilizar e criar métricas de acompanhamento, não métricas de forçar a barra, precisamos esse mês, não, tem que ser genuíno, tem que ter intencionalidade de fato, queremos fazer. A grande meta da lei de PCD, cumprir cota, é uma coisa. Agora, nós estamos falando de ir além, nós estamos falando de fazer um algo mais. Então, eu acho que a melhor maneira é tentar trazer para itens quantitativos, às vezes aspectos que são qualitativos, principalmente da gestão. Como é que está indo o funcionário tal? Ele está indo bem, ele está mais bem como? Vamos ver qual que é a rotina, quais são os trabalhos. E aí eu vejo que essas pessoas elas podem ser mais desafiadas e não, às vezes, atividades rotineiras, simples, ou às vezes o que ninguém quer fazer, o PCD... Não, vamos pensar e ver. E aí a melhor maneira e eu falo o seguinte, a melhor maneira é na porta de entrada, é na porta de chegada. Quando a pessoa está chegando, uma bela entrevista, um belo recrutamento, entender de fato as potencialidades, isso facilita muito para que a gente possa fazer. Esse é um ponto do quadro, assim, nossa, mas eu vejo um lado positivo. Está melhorando muito, progressivo e a cada ano. No setor da mineração, mais ainda. Antes você abria processo de recrutamento, qual área que gostaria de receber um PCD ou uma... Às vezes você não tinha, a pessoa não sabia. Ela fala assim, nossa, eu não vou receber porque eu não sei como é que eu vou me conduzir aqui na minha área. Hoje isso é muito mais forte. São grandes programas corporativos, são pessoas internamente que cada vez mais estão engajando e buscando. Então eu vejo assim, uma das melhores maneiras, se você não tem uma métrica, pode ter certeza que você está conversando de um jeito muito qualitativo. Vamos tentar converter esse qualitativo em uma maneira mais quantitativa e objetiva e a partir daí começar a medir. Então eu vejo isso um ponto muito interessante que faz parte dentro do escopo de gestão da liderança. Excelente. Leandro, falou muito bem aqui nesse podcast especial aqui em oferecimento ao DiversiBran 2025, Mineração Sem Rótulos. Certeza que a gente vai se encontrar lá em Belo Horizonte para bater mais um papo sobre esse assunto, sobre todos os outros, e muito obrigado mesmo. Foi um prazer, obrigado pelo convite, e é sempre bom. E conversa boa, na hora que você vê, a gente já tem quase 40 minutos conversando. E eu fico muito feliz de não estar aqui só falando num ambiente, num evento de conteúdos técnicos, etc. Mas a gente está falando aqui de uma pauta que é verdadeira, genuína, e que a gente cada vez mais tem que dar um ponto de atenção. Obrigado pelo convite mais uma vez, e foi um prazer revê-lo, Johnny. Prazer todo meu. Felipe, beleza. Pessoal, lembrando que o DiversiBran 2025 Mineração Sem Rótulos vai ser no dia 26 de março de 2025, a partir das 9h30 da manhã, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá certo? Será um evento híbrido, ele está na sua 4ª edição e mantém a convicção aí de um presente
e um presente diverso e continuará levando aí o público para toda a sua cadeia, os mais atuais diversos temas que envolvem diversidade e inclusão da mineração. Para vocês saberem, no evento de 2024, na edição anterior, teve 7 painéis com 7 horas de conteúdo, 23 panelistas, mais de 1.250 inscritos, mais de 1.800 visualizações, e tenho certeza que esse ano esses números aí vão ser bem superados. Leandro, novamente, muito obrigado aqui pela participação. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.